E aí, galera, tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal Diário de Geografia e hoje a ideia é discutir um pouquinho sobre a temática da redação do Enem de 2022. Eu sei que vai ter gente falando que, esse vídeo está saindo depois que a galera fez a prova, mas isso aqui eu acho que pode ajudar a galera a entender se conseguiu escolher alguns caminhos interessantes para poder discutir a temática proposta aí pelo MEC, né? A ideia desse vídeo, especificamente, é a gente tentar entender alguns caminhos possíveis a partir do que a gente dialoga com a geografia. Através da geografia, quais temas que podem ser abordados e poderiam ser utilizados pela galera que fez essa redação. Então, se você utilizou um desses temas que a gente vai trocar ideia nesse vídeo, eu acho que você mandou bem. O primeiro caminho que você poderia ter escolhido, e talvez aqui fosse um dos principais e, de repente, até mais lógicos da gente seguir, passa pela colonização do Brasil, né? A gente precisa dialogar sobre o fato dos colonizadores portugueses terem chegado no território brasileiro e, a partir desse momento, começar a subjugar a população indígena. A ideia do colonizador português era explorar o nosso território no período das grandes navegações ali do século XVI. A ideia aqui era, basicamente, se apropriar do nosso território. E os indígenas, a existência desses indígenas, poderiam simbolizar aí um grande desafio aos portugueses, que vão utilizar, então, esses indígenas de primeiro modo, né, na escravidão, né, esses primeiros povos aí a serem escravizados pelo colonizador português. A gente poderia dizer também que esses povos indígenas foram mortos, né, em determinados conflitos com o povo europeu. E a gente pode falar também das doenças trazidas pelas grandes navegações para essa população indígena. De maneira geral, esse é o primeiro momento onde a gente vai começar a destratar esses povos e esses povos começarão a ter menos importância. Vamos começar, de certa forma, estratificar a nossa civilização. E isso é um começo, né? A gente poderia partir a redação daí para poder justamente dizer como esses povos devem ser valorizados, porque desde o início da formação do nosso território, eles não foram. Galera, como a gente está falando também dos povos quilombolas aqui, é inevitável que a gente, em algum momento da redação, passe pelo período de escravidão no Brasil, que vai se iniciar ali em 1535, quando a gente está falando de povos negros advindos da África, né? Então, em 1535 é quando chega o primeiro navio negreiro a Salvador, no Brasil, e a gente vai ter esse período acontecendo de escravidão até 1888, quando acontece a abolição da escravatura. É sempre importante a gente também dizer esse fim da escravidão, entre aspas, porque, na realidade, a gente tem, né, bastante notícia, bastante relato de pessoas ainda em condição de escravidão, na verdade, né? O que hoje é chamado de trabalho análogo à escravidão, que é uma maneira mais bonitinha de dizer escravidão. Então, basicamente, a gente precisa passar por esse período porque, de maneira geral, sempre quando a gente vai falar sobre sociedade brasileira, sempre quando a gente vai falar de desigualdade no Brasil, sempre quando a gente vai falar de formação territorial e formação da nossa população de maneira geral, a gente precisa falar sobre esse evento, porque esse evento é determinante para a gente pensar a nossa estrutura social, né? Então, se existe hoje uma necessidade, né, de valorização desses povos, é porque, na realidade, esses povos nunca foram valorizados. E isso está diretamente relacionado com o período onde nós, brasileiros, escravizamos esse grupo de pessoas. Então, a gente precisa passar por essa questão. Não podemos, de maneira alguma, deixar isso de lado. Show? Um outro caminho que a gente poderia seguir, que seria bastante interessante, é falar um pouquinho sobre a estrutura fundiária brasileira. Basicamente, desde o período colonial do Brasil, a gente tem uma estrutura que sempre privilegiou o branco. Então, lá nas capitanias hereditárias e sesmarias, uma condição para que a coroa portuguesa, né, pudesse deixar essas terras sobre a responsabilidade dessas pessoas, seria que essas pessoas tivessem dinheiro para poder bancar a escravidão no Brasil, ou seja, que pudesse comprar pessoas escravizadas para trabalharem nesse território.
E ao longo dos anos, o que a gente viu, na verdade, aqui no Brasil, foi um movimento cada vez maior de concentração de terras. Então, desde a lei de 1850, a lei de terras, que favoreceu um pouco o movimento da grilagem, que só poderia ser feito pelos brancos, não faz sentido um indígena fazer grilagem, né, naquele momento ou agora, ou um negro que estava ainda em condição de escravizado também não teria como. Então, só o branco poderia fazer. A gente também pode ir para o evento da Revolução Verde a partir de 1950, que vai gerar o êxodo rural no Brasil, junto com a industrialização do Sudeste, que também vai ajudar com que essas pessoas que historicamente tiveram terras concentrassem cada vez mais terras, expulsando esses pequenos agricultores para a cidade, para trabalhar dentro de uma dinâmica urbana industrial. Então a gente vai fazendo com que esses pequenos produtores, quilombolas, por exemplo, fossem cada vez mais retirados dessa condição aí completamente desigual da divisão de terras do Brasil. E aí, se a gente fosse propor uma solução que caminharia nesse sentido, uma boa ideia é a reforma agrária, inclusive que consta no Estatuto da Terra de 1964, promulgado durante a ditadura militar. Acho que é um caminho interessante, que é muito positivo se for citado nessa redação. Galera, nesse sentido, a gente podia falar um pouquinho também sobre a demarcação de terras indígenas. Isso é um direito chamado direito originário, previsto na Constituição de 1988, e basicamente garante aos indígenas o direito sobre o seu território, impedindo, por exemplo, que esse território possa ser utilizado comercialmente. Essa é uma forma de valorização dessa população porque basicamente garante ou se pretende garantir que essas populações tenham seu próprio território e que possam viver de modo a valorizar seus saberes tradicionais, sem que o capitalismo, enquanto sistema, pudesse, de certa forma, se apropriar desse território, por exemplo, para a mineração ou para a agricultura. Ainda em geografia agrária, a gente poderia falar aqui sobre agricultura itinerante, também chamada de coivara, que é um tipo de agricultura tradicional quilombola que utiliza as queimadas como forma de manejo. Esse tipo de agricultura é um pouco criticada pelos ambientalistas, justamente porque as queimadas, se fugirem ao controle, podem ser muito maléficas para o meio ambiente. Aqui você poderia discutir a valorização da população quilombola a partir da educação, através, por exemplo, de projetos integrados com as universidades federais ou com a Embrapa, trazer uma formação agrícola, né, para essas populações, de modo que elas continuem a utilizar a queimada, mas sem correr o risco de que essas queimadas possam trazer consequências para o meio ambiente. Por exemplo, expondo o solo a processos erosivos, como a lixiviação ou como a erosão laminar. O avanço da fronteira agrícola, ou seja, o avanço das atividades do agronegócio no território brasileiro, também tocam diretamente as comunidades autóctones, né? Os quilombolas, os indígenas, os povos originários, de maneira geral. Afinal, com o avanço da soja, que é produzida no Brasil e exportando principalmente para a China, você tem cada vez mais o território brasileiro sendo tomado por essas atividades, fazendo inclusive com que o agronegócio queira e às vezes consiga expandir seus territórios para áreas que são de proteção ambiental ou áreas que são demarcadas para os indígenas ou comunidades quilombolas que ainda não foram, por exemplo, oficializadas junto ao poder público. Então, com o avanço aí da agricultura intensiva, você tem o agronegócio tomando esses territórios, o que, obviamente, vai causar uma série de conflitos no campo. Como a gente está falando de um agronegócio que tem bastante dinheiro, contra essas comunidades que são historicamente fragilizadas, obviamente que um lado desses é muito mais bem preparado e armado para esses conflitos. Então, de maneira geral, esses conflitos acabam sendo piores para essas populações tradicionais, que acabam perdendo várias de suas pessoas, vários de seus integrantes, devido a essa agricultura patronal, né? Que visa cada vez mais lucrar mais com a agricultura e a pecuária no Brasil. Para a gente exemplificar um pouco, né,
como que o interesse pelo capital ele vai se aproximando cada vez mais dessas populações, a gente pode usar dois exemplos que são largamente discutidos na geografia. O primeiro é o Mato Piba, uma região entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que foi apropriada pelo agronegócio para a produção de grãos, sobretudo de soja, que é exportada para a China, novamente. Aqui eu tenho uma região que é muito ocupada pelos indígenas. Essa atividade da agropecuária vai causar diversos impactos no bioma, que vai preocupar os indígenas que dependem do equilíbrio dinâmico da natureza para poder ter os seus recursos e sobreviverem. Uma outra região que a gente pode falar é a região onde foi construída a hidrelétrica de Belo Monte, que começou a ser construída em 2011. Ali, a gente tem a construção de uma hidrelétrica que vai ser responsável, sim, por levar energia elétrica para uma grande parte da população do norte e nordeste do Brasil, mas que vai afetar diretamente a vida dos indígenas naquela região, na bacia do rio Xingu, na região norte do Brasil. Porque ali, alterando toda a dinâmica do rio, alterando, por exemplo, a dinâmica de sedimentação ou de erosão daquele rio, eu faço com que aquele rio perca suas características naturais, afetando diretamente a fauna e a flora, o que é largamente utilizado por essas populações indígenas. Então, eu estou garantindo, de certa forma, que alguma parte da população tem acesso à energia elétrica, e isso é da hora, mas, ao mesmo tempo, eu estou afetando diretamente o modo de vida dessas populações indígenas. Então, eu acho que vale também comentar sobre esse assunto. Para finalizar, para o vídeo também não ficar gigantesco, ficar chato, né? Aqui vão algumas discussões que não são feitas somente pela geografia, mas a geografia perpassa por elas e eu considero caminhos assim imprescindíveis para você fazer uma discussão complexa e aprofundada sobre o tema. A primeira questão, o descaso do governo com a saúde das populações indígenas e quilombolas. Nós vimos várias populações serem afetadas durante a pandemia de Covid-19, e isso tem uma certa responsabilidade do governo atual, que negou vacinas até um determinado momento e fez com que essas vacinas e respiradores também não chegassem no tempo correto para a população indígena, uma das populações, inclusive, mais afetadas por esse vírus. Um outro ponto legal de falar, educação quilombola e educação indígena, é pensar como que é feita a educação desses povos, tirando aquela questão do eurocentrismo presente ainda em muitas escolas brasileiras e trazendo uma valorização para essas culturas, culturas genuinamente brasileiras. Então, a educação quilombola e indígena feita a partir de um outro olhar, feita a partir da visão extremamente brasileira e de valorização dessas culturas. Ainda sobre educação, falar um pouquinho sobre a história da América pré-cabralina e falar também um pouco sobre história africana, que já é lei, mas ainda não é de maneira satisfatória posta nas escolas, né? Ainda existe muito preconceito nesse nosso Brasil que não trata essas questões como questões centrais. Às vezes, eu como professor de geografia posso te dar certeza disso, às vezes a gente fica mais tempo discutindo sobre os povos europeus do que sobre os povos africanos e os povos indígenas. Esses que, na verdade, são colocados de lado, como se fossem coadjuvantes da própria história. Então, é pensar em uma educação que contemple esses grupos e esses povos. Galera, se a gente está falando sobre povos indígenas e povos negros no Brasil, a gente precisa falar sobre racismo. Principalmente o racismo estrutural e o racismo velado, que é aquela pessoa que diz que não é racista, mas na primeira oportunidade faz um comentário bem racista. Todos nós conhecemos pessoas assim, infelizmente. Isso é muito presente no nosso país. E quando a gente fala sobre racismo, a gente também precisa falar sobre a igualdade de oportunidades, que é aquilo que não acontece no nosso território. Então, as cotas, por exemplo, servem nesse intuito, de eu tentar igualar as oportunidades de acesso às universidades federais, por exemplo. Uma forma de valorizar essas populações é garantir que essas populações consigam acessar, né, os mesmos lugares e que tenham os mesmos direitos. Porque enquanto essas populações forem tratadas como diferentes, como inferiores,
a gente não vai ter uma sociedade igualitária. Existe uma discussão que eu particularmente acho que eu faria se eu estivesse fazendo essa redação, que é sobre a estereotipação dos povos indígenas. Sabe aquele dia do índio, onde você coloca na criança um cocar, pinta ela de indígena? Não faça isso. Isso vai ajudar a estereotipação desses povos. Vai parecer que esses povos são aqueles povos atrasados. E não é isso. Isso faz com que as pessoas, por exemplo, não consigam entender povos indígenas que não são aldeados, que moram na cidade, usam celular e andam de calça jeans. Essas pessoas vão dizer, por exemplo, que essas pessoas não são indígenas. Veja só, essa pessoa perderia então a sua identidade étnica por causa daquilo que ela consome, como ela se veste? Claro que não. A gente precisa valorizar a tradição e a cultura desses povos, mas sem causar essa estereotipação, porque esses povos são diferentes, têm costumes diferentes e essa estereotipação ela só contribui para a alienação. Chimamanda fala sobre muito isso, né? O perigo da história única, do discurso único. Não é por aí, galera. Então, falar sobre valorização da cultura, mas sem estereotipação, por favor. E por último, não menos importante, falar sobre aculturação. É falar, por exemplo, como que a colonização foi diluindo a cultura desses povos, né? Em como a língua geral, por exemplo, foi proibida pela coroa portuguesa, em como esses povos foram forçados a falar português ou seguir uma religião cristã, como o europeu português queria que fizéssemos. Ou poderíamos falar também dos movimentos nacionalistas, aqueles movimentos nacionalistas extremos que vão defender, na verdade, que nosso povo precisa se unir com base naquelas culturas que todos nós dividimos. Então, para que a população se sinta uma só, ela precisa, por exemplo, ter uma religião única, a religião de bem, a religião do povo brasileiro, um mesmo modelo de organização de família, família tradicional brasileira, por exemplo, e a língua, a bandeira, todos esses símbolos nacionais que acabam, de certa forma, abafando as individualidades, inclusive desses povos, e admitindo uma identidade que veio depois desses povos. Identidade que está muito mais vinculada ao povo europeu, né, do que a esses povos. Inclusive, nós da América Latina nos chamamos de latinos, por exemplo, porque fomos colonizados por europeus latinos, da região mediterrânea da Europa, no caso, Portugal e Espanha. Então, muito da nossa cultura está mais vinculada à Europa do que à própria América, à história dos ameríndios. Então, é interessante falar sobre isso também e acredito que tem tudo a ver falar sobre aculturação, porque já que é a valorização da cultura desses povos, a gente precisa fazer esse movimento porque a nossa história foi construída com base no apagamento dessas identidades. É isso, galera. Um vídeo meio corrido, na câmera aqui da webcam aqui do notebook, a qualidade não é lá essas coisas, mas, de maneira geral, eu espero que ajude, né, a você identificar se você mandou bem, se as aulas de geografia te ajudaram aí nesse suporte cultural aí para fazer essa prova. Demorou? Beijão, tamo junto e em breve, prometo, mais vídeos aqui no canal. Valeu, valeu!